Glória a Deus. Bem, queridos, nós saudamos a todos os amados com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Todos os presentes e os amados irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Vocês são muito bem-vindos. O Senhor já estava aqui há muito tempo, esperando por nós. Estamos aqui para louvar, para bendizer, para adorar, unidos num só corpo, num só espírito, ao Senhor. Bem, hoje nós teremos uma EBD pontual. A partir do próximo domingo, o pastor Carlos vai dar continuidade aos estudos que ele já vem trazendo, mas hoje é pontual. Vou pedir ao Igor para projetar na tela e os irmãos abrirem a palavra no Salmo de número 23, muito conhecido por todos, não é? Um EBD simples, mas fala do cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, né? Muito grande. Todos acharam? Salmo 23, diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? O Senhor nos abençoa neste pequeno estudo da Tua palavra no Salmo 23. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos dê toda a assistência. Ó Deus, que o Senhor ilumine os nossos corações e todos que estão ouvindo a Tua palavra, estão aqui presentes e remotamente. Que o Senhor fale a cada coração, porque o Senhor conhece a necessidade de cada coração. Ó Deus, o Senhor que trata com as ovelhas, ó Deus, de maneira suprema, como ninguém, Senhor. Nos abençoa, que o Teu nome seja exaltado, seja glorificado. Ó Deus, nós oramos assim agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Amados, esse salmo, ele é bem conhecido, né, de todos nós. Existem algumas, vamos dizer, curiosidades que nós vamos apenas para que os irmãos possam, vamos dizer assim, compreender com mais propriedade nos salmos, no salmo que antecede e no salmo que se segue. Amém? O Salmo 22, 23 e 24, eles estão intimamente interligados. Tá? Nós vamos falar do 23. Bem? A nossa EBD, como os irmãos sabem, ela é dinâmica, né? Então, quando alguém quiser comentar, contribuir, perguntar, se a gente souber, a gente responde agora, se não puder, a gente fica com a anotação para trazermos, tá? Então, essa informação que os irmãos, alguns não sabiam, o que é que você vai ver no Salmo 22? Lembra que eu falei que a maioria das Bíblias ela tem um título, não é? Que não faz parte da Bíblia, né? Esses títulos em negrito, mas ela dá uma, vamos dizer assim, uma ajuda ao leitor do que é que vem a seguir, sobre o que ele vai ler, né? Na maioria das vezes está correto. Existem uma ou outras colocações que a gente acha que o título poderia ser melhor, né? Então, no Salmo 22, como é que está no Hermélio? Vou passar o microfone para ele, para a gente começar aqui, ó. Só
se tiver algum título em negrito, tá, Remédio? Algum título no Salmo 22. Porque esse texto que está em itálico, isso faz parte do Salmo. Por exemplo, Salmo de Davi para o cantor mor sobre Aigelete a Assaá. Isso é do Salmo. O título aqui é na ACF: O Messias sofre, mas triunfa. Amém? O Messias sofre, mas triunfa. Esse Salmo vai mostrar o trabalho prévio do Senhor por nós. Todo o sofrimento, né? Toda a afronta que ele sofreria. Percebe isso? Vou ler alguns versículos. Confiou no Senhor, que o livre. Livre, pois nele tem prazer. Isso ele recebeu quando estava crucificado. O pessoal passava, a Bíblia diz que meneava a cabeça, confiou no Senhor. E está chamando por Eli. Então esse Salmo 22 vai falar muito do sofrimento, o opróbrio dos homens, o desprezado do povo. O Salmo 22 é o sofrimento do Messias. Mas o Messias triunfa. Louvado, né, seja o nome do Senhor. Ele já começa dizendo, né, no 22, o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Quem falou isso? Jesus na cruz. Bem? Isso é cumprimento de uma profecia. Então, o Salmo 23, nós vamos chamar, como alguns chamam, de o Estatuto da Ovelha. É o nosso estatuto. Agora não muda, Deus imutável. É o nosso estatuto. Tem uma obrigação e diversos benefícios e direitos. Nós vamos ver isso. O crente já usufruindo da morte e ressurreição de Cristo, porque ele triunfa sobre a morte. E o Salmo 24, se você observar, fala da soberania de Deus. Em seguida, ele vai falar dos que irão habitar com o Senhor no santo monte, o que é limpo de mão, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, este receberá a bênção do Senhor e a justiça da salvação. Nós sabemos que a salvação não é por obras e não é por mérito nosso. Isso tudo decorre do sacrifício de Cristo. E vai falar do Senhor Jesus entrando na glória com os santos. Né? Levantai portais eternos, que entrará o Rei da Glória. Quem é esse? Vem com despojo. Conquistou. Aleluia. Amém? Então, 22, 23, 24, eles estão interligados. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Então, 22, os sofrimentos prévios de Deus. O 23, Estatuto da Ovelha, o que nós usufruímos hoje. O 24, o grande juízo, onde ele nem vai falar dos ímpios, ele vai falar dos justos, dos santos, que foram justificados pelo sangue do Cordeiro, pela vida que ele nos deu, e vai entrar, e os portais eternos abrem para ele entrar com os santos. Amém? Amém. Mas nós vamos ficar no 23, no Estatuto da Ovelha. Então a gente vai guardar isso para sempre, Senhor, no meu estatuto. Mas a primeira condição está logo no versículo 1, né? Está logo no versículo 1. A primeira condição. Em alguns versículos eu vou pedir para o Igor, na ocasião, para mudar de versões, para a gente ver como é que está na outra versão, tá? Mas esse primeiro não precisa, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse salmo é de Davi, hein? Salmo é de Davi. Davi, antes de ser chamado e ungido ali por Samuel na casa de Jessé, ele exercia a função de pastor de ovelhas. E mesmo depois, ele ainda continuou até apacentar ovelhas de terceiros, inclusive. Né? De terceiros. Né? Nabal, por exemplo. Loucura é o seu nome. A palavra diz que várias vezes Nabal nem sabia. Ele estava fugitivo por ali com os homens dele, e ele apacentava aquelas ovelhas ali. Nabal, que era um homem riquíssimo. Nabal tratou daquela forma, né? Então ele era um homem muito experiente. Ele era um homem muito experiente nisso. Né? Ele tirou, né? Ele matou o leão, ele tirou a ovelha da boca do urso, dos braços do urso. Né? Era um homem que dava a vida pela ovelha. Então, a condição aqui inicial, esse salmo começa, que é o nosso estatuto, tudo do 2 ao 6 só fará sentido se o Senhor, esse Senhor aqui é aquele chamado tetragrama,
é como Deus se revelou para Moisés. Eles me perguntarão o teu nome. Ele vai dizer aquele, né, impronunciável nome, né, que é adaptado para Javé, para Yavé, que é eu sou o que sou, eu serei o que serei, ou seja, independente do tempo. Né? Por isso o Apocalipse fala muito o que era, o que é e o que há de vir. Enfim, ele está em todos o alfa e o ômega, o princípio, o fim, de eternidade a eternidade. Então, Davi cuidava de ovelhas, mas Davi diz, com relação a ele se colocava como uma ovelha cujo pastor era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, aquele que se revelou para Moisés. E a igreja é assim, ela tem o seu pastor na pessoa de Jesus Cristo, o sumo pastor nosso, na pessoa de Cristo. Isso está profetizado no Antigo Testamento e está muito claro e revelado no Novo, que Jesus Cristo é o nosso sumo pastor. Ele toma conta de nós. Então, tudo, não é? O nada me faltará, que praticamente eu creio que todos nós já entendemos, porque no passado era muito mal utilizado, mas graças a Deus com a multiplicação das informações, né, ainda é mal utilizado por as pessoas que utilizam algumas teologias de negócio, de prosperidade, de carro, de coisa desse tipo. O nada me faltará daquilo que nós precisamos, né? Daquilo que é necessário para a ovelha. O que é que a ovelha precisa? Porque Deus está visando a vida eterna nossa. Não é nada me faltará de coisas que eu pretendo, que eu quero, né? Olha lá, o Carlos já vai... É por isso que eu peço, as contribuições dos amados aí são importantes, tá? Esse nada me faltará, até porque o Senhor, só Ele por si só é suficiente. A presença de Deus é o que mais importa na vida do homem. Se o Senhor é meu pastor, né, ele é suficiente. Eu sei que tudo mais vai suprir. Jesus falou para os seus apóstolos e discípulos ali, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. E ele estava falando do comer, do preocupar-se com vestir, com coisas que te dão o sustento. Então, cuidado para não ultrapassar e, não é, aquele negócio. Siga firme com o seu propósito, os seus sonhos que Jesus vai realizar. O pastor Carlos vai falar. São os irmãos com o Pai do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Eu acho que esse deve ser um dos versículos mais injustiçados da Bíblia, né? No original, em hebraico, né, o sentido do texto, ele não vem no sentido de provisão, de algo que eu possa receber, né, como na tradução da ideia, né? A gente pode pensar dessa forma, mas o sentimento que existia no coração do salmista é: o Senhor é o meu pastor e não me faltará, né? O Senhor nunca me faltará. O Senhor sempre vai estar presente comigo, né? Essa é seria uma tradução mais próxima do texto original, né? O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Então, assim, muda a conotação da coisa e coloca a coisa como ela deve ser. Se eu tenho Deus na minha vida, qualquer outra coisa passa a ser subjacente, né? Eu posso estar com fome, eu posso estar sem dinheiro, mas eu tenho Deus. Se eu tenho Deus, eu tenho a garantia da vida eterna. Eu tenho a garantia da salvação da minha alma. Então, realmente, Ele é suficiente para suprir todas as minhas necessidades. Amém? Amém. Excelente contribuição, né? Daquela ideia de: se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Foi até bom o Carlos falar isso aqui, ó, nessa contribuição. Se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Porque me fez lembrar do reencontro de Jacó com Esaú. O reencontro de Jacó com Esaú, lembra que Jacó ficou 20 anos lá em Padã Arã, e ele sai de lá, sai com bastante coisa, muito rico, com as suas esposas, né? Na saída tem 11 filhos, vai ter um no deserto em que Raquel vai falecer, que é o Benjamim, né? Ela vai falecer ali, tá? E ele está com medo de encontrar o Esaú.
né? Mas nesse encontro, aproveitando que o pastor Carlos deu a explicação, o Esaú queria dar a ele muitos presentes, eram aquelas trocas de presentes, já não tinha mais aquela mágoa do passado, né? E ficou aquela coisa, não, meu irmão recebe, não, Jacó responde para ele assim, eu tenho tudo. Sabe, não era medição de quem tem mais camelos, ovelhas, ele tinha o Senhor era com ele. Então ele responde, sem a Bíblia dizer quem tinha mais, quem tinha menos, talvez até Esaú tivesse mais materialmente, Jacó responde assim, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Tudo que o pastor, o sumo pastor, pode, né, me dar. Amém? E a palavra, agora você observa, aqui foi a declaração da ovelha. Observando que ovelhas, assim, nós já falamos aqui por alguns detalhes, ela tem umas características interessantes. Ela é míope da visão. Então ela precisa de alguém, ela vê muito pouquinho. Ela não vê o longe. Ela só vê o longe, por isso que ela obedece à voz do pastor. E conhece a voz do seu pastor. Não adianta outro sair gritando. É aquele que toma conta que ela obedece. Então a ovelha é míope. É uma característica da construção, não é defeito. Ela é feita assim. Tá? A ovelha tem que ser tratada daqueles tipo, da mesma forma que tem carrapatos em cachorro, essas coisas, tem coisas que prendem a ovelha, ela não consegue sair. Dependendo do peso da ovelha, o pastor tem que levantá-la, porque ela não consegue levantar só. Então é um animal muito ingênuozinho, muito simples, muito, né? Fala muito da humildade. Não é por acaso que Jesus vai falar desse animal, ele podia escolher vários outros, mas ele sempre vai estar falando, né? Já o bode é um negócio mais marrento, né? O bode né? Tem o bode no bom sentido, né? Que é aquele para dar umas marradas para não deixar ninguém chegar perto, né? Mas tem aqueles bodes que o Senhor compara com falsa ovelha, que lá na frente, né? Então, queridos, essa nossa declaração do estatuto, tudo mais decorre disso, da gente ter a confiança a vida inteira que Deus é conosco, Ele está cuidando de nós. Porque você observa que todas as vezes que tem algum crédito nas batalhas, nisso, naquilo outro, principalmente no Antigo Testamento, sempre vai ter alguma expressão, e o Senhor deu nas mãos, e o Senhor fez prosperar, e o Senhor está com a pessoa. O Senhor era com Abraão. Né? Então as coisas, Senhor amado. Aí vai para o versículo 2. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Agora vai começar a falar dos feitos do Senhor. O que é que o Senhor faz com aquele que é ovelha sua? Dos feitos do Senhor. Você vai ver que é o Senhor, praticamente aqui, talvez aqui no versículo 4 tenha uma participação aqui de 2, mas ele faz deitar-me em verdes pastos ou pastos verdejantes em algumas versões e guia-me mansamente a águas tranquilas. É o 2, a alimentação e o refrigério, né? Pastos verdejantes. É muito comum se ouvir assim, não, tem muita pregação aí que é pasto seco. Não aguento mais de tanto folha seca, queimada, isso aí não alimenta ninguém. Não é? Mas ele leva para pastos verdejantes. Além de ser descanso, era alimento. Descanso, alimento, aquele que está na dependência do Senhor. Você vê que ele não sai da característica da ovelha. Não é? Então, nós como humanos, nós temos que saber o que é relevante para a nossa vida. Você vê que não tem nada de coisas materiais aqui. Tem de paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dar. A paz do Senhor, ela é independente das circunstâncias. Ela é interior. Né? É da alma. E a forma como o Senhor nos guia às águas tranquilas. Ele não te joga no turbilhão. Né? Ele fez isso com Israel. Está muito agitado, não dá para passar? Então abre-se, mato. Vocês vão passar a pé tranquilo, como se nem mais existisse. Tanto para sair do Egito, quanto para entrar em Canaã. Um com Moisés, outro com Josué. Está muito complicado para passar o negócio?
Então ele dá uma ordem para o negócio ficar sequinho, você pode passar. Não precisa nem água tranquila tem, é chão. Pode ir pisando aí. Não é? E essa parte das passagens também chama-nos a atenção, já foi falado aqui, mas sempre nós vamos repassando porque multiplica a informação. A Bíblia é o tipo de palavra que não se esconde. O que você sabe tem que sair passando. Claro que você tem que respeitar, por exemplo, a classe. Você vai dar aula para crianças de 8, 9, 10 anos, você tem que passar esse texto de uma forma... Eles vão adorar isso aqui, eles vão ver uma ovelhinha, né? As crianças ali, vão ver um pastor de papelão, né? Então, você tem... esses caminhos no mar não eram caminhos pré-existentes. Você percebe a maneira como o Senhor guia? Um novo caminho. Alguém já ouviu isso na Bíblia? Um novo e vivo caminho? Expressão bíblica. Um novo e vivo caminho. Né? Então, quando abre o Mar Vermelho, você está passando por um caminho que não é caminho para ninguém. Só os santos passam ali. Não tem caminho ali. Egípcio tenta, morre todo mundo, inclusive o faraó. Onde é que está dito que o faraó morreu? Vai lá no Salmo. Aqui mesmo no Salmo está dito. Salmo 100 e qualquer coisa está dizendo que o faraó morreu. Carlos. Amém. Carlos já está com duas moedinhas de ouro. Hoje eu ganho. Hoje eu ganho. Hoje Claudinha não vai. Hoje não tem para ninguém, não. Uma característica interessante também da ovelha é que ela não sabe discernir pasto. Né? A ovelha ela não tem essa capacidade. Vai vendo essas características de ovelha. Passa para nós. O que é uma relva boa ou o que é uma relva venenosa. Por isso que a palavra pastor ela tem muito mais relação com o pasto. Olha lá. Né? Viu? Pasto. Ovelha. Né? Porque é ele que tem que indicar ela ali qual que é o bom alimento. Né? Isso traz também a ideia de cuidado, de zelo ali. O Senhor é aquele que cuida da gente, né? que vai provisionar para a gente, que vai nos dar o bom alimento, né? Então traz toda essa ideia, todo esse conceito. E por essência, né? Só para a gente ficar dentro do versículo, nas águas, né? Tá excelente, mansamente águas tranquilas. A ovelha, por essência, não é um animal valente, né? Você não vai pegar uma ovelha para tomar conta da sua casa. Então, se as águas forem turbulentas, elas se assustam. Então, o pastor ele também tem esse cuidado de levar a ela nas águas que são tranquilas, onde elas vão conseguir ali serem saciadas mansamente, né? Sem se assustar, né? Então, todo o versículo traz essa ideia do cuidado, né? Amém? Olha aí, pastor, né? Que coisa, né? A ver com a qualidade do alimento. E foi aproveitando, Carlos, ontem, ou foi antes de ontem, acho que ontem, passou uma reportagem, não sei se alguém viu, lá na terra do seu Valdécio, Minas. Não tem a tal couve mineira? Quem viu essa reportagem? Sim, alguns restaurantes têm uma planta que começou a ser colhida e vendida, só que ela é venenosa, mas ela é igualzinha a couve. Teve uma morte, 4 internados, vômito em 15 minutos, basta 15 minutos que você vai ingerir aquilo. Igualzinha a couve. Igualzinha a couve. Você olha, eu não conheço, estou falando o que a repórter falou, é igual a couve. Só que tem diferença da couve comestível, da couve mineira comestível, né? Que é comum acompanhar aqueles pratos típicos, como feijoada, tutu, essas coisas. Exatamente, o pastor, nosso Deus, ele conhece, nós não conhecemos. Nós não conhecemos, né? Nós não conhecemos. Lembra lá do profeta Eliseu? Tem morte na panela, profeta. O cidadão foi lá pegar, não vou pegar um negócio para fazer uma sopa. Aí pegou um que a minha Bíblia, que é mais antiga, assim, Coloquíntidas. Um nome complexo, mas já tem um nome mais moderno, tá? Coloquíntidas é dos velhos, assim, dos idosos é Coloquíntidas. E tem morte na panela. O que é que o profeta fez? Jogou farinha na panela. E parou a morte. Né? Algo foi moído. Moído. Quem é que foi moído no Isaías 53? Moído. Algo que era inteiro foi moído, virou farinha, acabou a morte. Acabou a morte na panela. Pode comer. Agora pode comer.
Né? Amados, esse é o nosso pastor, hein? Agora, quem tem esses benefícios, quem tem Yahvé como Senhor, quem tem Jesus como Senhor. Não é outro pastor. Pastor tem que ser esse. Tem que ser esse. Você tem que conhecer a voz dele. Né? Até um ponto aí, aí é para o Carlos e pastor Cleiton essa pergunta, né? Que tem estudos, tem bíblias com tabelas sobre as parábolas de Jesus. Não sei se alguém já viu. Chega no Evangelho de João, diz assim, não tem nenhuma parábola. E é interessante, João não tem nenhuma parábola. Só que João 10, que é o Jesus é um pastor, o escritor João diz que aquilo é uma parábola. Está escrito lá. Por que não colocam isso como uma parábola, se na própria Bíblia, no capítulo, diz que é uma parábola? Mas isso é uma outra coisa, né? Vocês pegam tabelas assim, ó. Todas as parábolas de Jesus. Chega em João, não tem nenhuma parábola. E lá na Bíblia diz que é uma parábola. Isso aí a gente vai falar na semana que vem. Olha lá! Viu? É o homem da Bíblia. O homem da bibliologia. Queridos, ainda que... Aí vem o... Não, desculpa, 3. Refrigera a minha alma. Olha o interior, não é? Ele está trazendo para o homem. Nós sabemos que a leitura, e Davi sabia muito bem, ele era um ser humano, ele não era uma ovelha. Mas ele, como já foi pastor, ele fazia a comparação dele como sendo uma ovelha, quando comparada à visão de Deus, que é soberano, onipotente, onipresente, sabe todas as coisas que Davi não sabia. Tudo, mas Deus sabia. Então, Davi era um homem que vivia em guerra. Era um homem extremamente guerra e tribulações. Um homem de muita guerra e tribulações. Apesar de ter possuído muitos bens ao longo, ele não vivia usufruindo daquilo. Ele vivia muito mais em guerra e todo o povo era beneficiado. Né? Ele vivia em guerra e o povo era beneficiado. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aqui é interessante, nós já falamos do refrigerar a alma, né? Como é gostoso no verão você tomar algo geladinho. Parece que você sente descendo pelo esôfago aquela temperatura, não sente? Você sente descendo pelo esôfago geladinho, da Coca-Cola, ou da água mesmo, bem gelada. Te dá ou dos que gostam do açaí, agora está na moda, né? Uma coisa que não tinha, quando a gente era criança, nem se falava em açaí aqui. Mas no Pará sempre existiu, os paraenses, mas sempre conheceram aquilo ali é almoço para eles. Inclusive, eles nem consideram açaí daqui açaí. Se falar do açaí, dizer que aqui é açaí, eles já dão as costas para você. E lá é almoço com farinha, com não sei o quê, e não tem esse xarope de guaraná para adocicar, não. É comida séria lá. Bom, queridos, ele guia-me pela vereda da justiça. A diferença, vocês já viram que na Bíblia tem de vez em quando a palavra caminho, a palavra vereda? Elas são basicamente sinônimas. Mas o caminho, ele dá a opção de largura, segundo alguns estudiosos. Enquanto vereda fala sempre de algo mais estreito. Tá? Fala de algo mais estreito. É tipo não deixar você... Existem os limites ali. Tá? Não é aquela coisa... Né? Largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Por isso que Jesus é a porta. Passará por mim e achará pastagens. Você vê que Jesus ele fica sendo tudo. Ele é o bom pastor, ele é a porta, ele é tudo. Né? Ele é tudo. Então, veredas da justiça. O Senhor odeia a iniquidade. Agora, olha só, por amor do seu nome. Qual o nome que é glorificado? É o nome do Senhor. É o nome do Senhor. É o tipo do livro, né? A Bíblia, a gente vê essas expressões que não é comum mesmo em lugar nenhum. Essa coisa, por amor do meu nome, estou fazendo por amor do meu nome. Né? Porque Deus é santo, Deus é puro. E ele vai, né? Jesus, lá em Efésios, Paulo vai dizer que o Senhor é quem purifica a noiva. Para que ela não tenha mácula, rugas, nada disso. Até o dia que for para o casamento, aquela união entre igreja e Cristo. Ele mesmo a comprou e ele mesmo purifica por intermédio do Espírito Santo. O Espírito Santo vai fazendo um trabalho na vida nossa para ter esta... Então ele guia-me pelas veredas da justiça, por amor
do seu nome, né? Você vê que quando Jesus lá em Mateus 7, se eu não me engano, que vai falar dos pastores, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então são pessoas que vivem na prática da iniquidade. Jesus falou, não, eu não tenho intimidade, não conheço vocês. Porque as minhas ovelhas andam pela vereda da justiça. Meu pastor, vocês vivem na iniquidade de manhã, de tarde e de noite. Se dizem igreja e agora querem, entendeu? Então, vereda, que caminho você está andando? A gente tem que ouvir a voz do pastor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aqui tem aquele detalhe que o pastor Carlos deu até no começo. Porque tu estás comigo. Então o Senhor não se ausenta, ele está com a ovelha. Você observa no Evangelho de João que o Senhor Jesus ele não lança fora quem é ovelha, não. Mas ele corrige. Por isso que a gente sempre fala, só tem uma pessoa que pode tirar a sua salvação, é você mesmo. Não é o diabo, não bota a culpa no diabo, não. O diabo ele é tentador. Ele vive fazendo o tempo todo coisa, a gente cai, a gente escorrega, o pastor vai lá, restaura, o justo pastor vai lá, te levanta. A palavra fala, justiça, né? Aí Provérbios, salvo engano, diz assim, o justo cairá 7 vezes e 7 vezes o Senhor levantará. Mas por quê? Ele qualificou antes. O justo. Não é o injusto. Não é o iníquo. É o justo. Ainda aqui há também diversas interpretações, mas todas falando, uns falam das angústias e tribulações da vida, né? Porque nem toda versão fala ainda que eu andasse, como fosse uma hipótese. Aí eu vou até pedir o Igor, se puder colocar na ARA, revista atualizada, Igor, que vai ser, eu acho que parecido, eu acho que é ainda que eu ande lá. Tá? Deixa o irmão com calma. Ainda que eu ande, isso mesmo. Tá vendo a diferença? Um é ainda que eu andasse. Aqui não, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Olha, o segredo está aqui, ó. Você quer ser beneficiário do pastor Jesus, seja ovelha dele. Seja ovelha dele. Porque se for ovelha de outro, quando você chegar aqui, você vai ser o mercenário. Ele era até a hora boa. O negócio apertou, ele vai embora e larga você. Ele já recebeu a grana dele? Mercenário é assim. Jesus não. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. E Davi tinha essa experiência, né? Porque tirar, como eu falei, tirar ovelha da boca de leão e dos braços de urso é sinônimo de morte para nós. É alguém que morre para a ovelha não morrer. Aqui, alguns falam sobre as agruras da nossa vida, as vicissitudes, as dificuldades, e outros também falam, e faz algum sentido, dos nossos erros mesmos, em que Hebreus 12:6, o Hermélio está sempre de Bíblia aberta, vamos lá para o Hermélio, Hebreus 12:6, salvo engano, Hebreus 12:6, não precisa mudar não, tá, Igor, aqui, deixa Salmo, não é o que fala da correção, Hermélio, me ajuda aí, por favor, 12:6, aquele de que devemos aceitar a correção de Deus, que somos filhos. Dá só uma gentileza de ver. Pode ler os 6 e alguns versículos seguintes? O 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. 7 é importante. Tá. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não o corrija? Amém? Então muitos falam que acontece na vida de toda ovelha e todo crente. Às vezes ele vai dar um passeio ali por fora, acontecem uns problemas, e é necessário o pastor usar bordão aqui no caso, em outros vai estar vara e cajado. Isso é consolo. Eu tenho um pai.
eu tenho um pai que está cuidando de mim. Eu errei, ele está me trazendo para a vereda. Eu fui flertar com a morte, coisas desse tipo. Você vê que como é importante aquele comentário que o pastor Carlos fez no primeiro versículo. Olha o detalhe, se você tirar isso aqui, meu amado, significa morte. Porque tu estás comigo. Tira Deus aqui da equação. A morte te traga. Porque tu estás comigo. Então, vara e cajado também tinham várias aplicações. Várias aplicações. Né? Trazer a ovelha, o apoio do pastor, mas trazer com gancho para a posição correta. Tá? Então, não é algo que era corriqueiro. Por isso que tem essa expressão, ainda que. É uma hipótese. Isso pode acontecer, ainda que eu venha andar. Se eu continuar com ele sendo pastor, eu sei que ele vai usar a vara e o cajado. E vai me trazer para o caminho. E isso vai ser bom, porque eu sei que eu sou filho. No dia que ele não me corrigir, não disser assim, está errado o que você fez e tem consequências, não é? Ele vai dizer bastardo. Aí você já começa a fazer o que quiser. Né? Então a importância de nós sabermos que Jesus, né, para nós aqui na Nova Aliança, é o nosso pastor. E a gente quase sempre sabe, amados. A gente sempre sabe, aí errei. Aí a gente fica só na espera. Alguma coisinha vem, aí a gente vai ter que chorar aos pés do Senhor, deixar ele corrigir, que é melhor do que você não ficar reconhecendo os seus erros. Né? Errou para com o Senhor, fez aquilo que desagrada. Né? Não, a carne está lá na cruz, mas está agitada, como está lá em Gálatas. Crucifica a carne. É um processo lento mesmo, até chegar à morte, né? Paulo já tinha, quando ele falado, já crucifiquei a carne, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele já estava no estado, mas aí por isso que ele tinha essa autoridade para ensinar, para que os demais crentes o imitassem, a não darem, né, que grandes inimigos é a carne e o adversário, para atrasar a nossa vida, a nossa própria carne, que se corrompe dia após dia no sentido de envelhecimento, ela vai voltando ao pó, mas ela combate contra as coisas do Espírito, eles são antagônicos, como diz lá na própria Gálatas. Tá? A gente teve até um estudo aqui em Gálatas, né? A gente, alguns domingos, teve um estudo todo o livro de Gálatas, eu imagino que esteja na playlist lá nossa da igreja. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Davi, ele sabia o que estava falando, porque ele tinha, de fato, muitos inimigos. É o versículo 5, né? É o versículo 5. Mas é interessante que 1 Coríntios capítulo 15, não precisa ir lá, quando Paulo vai dizer que o último inimigo a ser vencido é a morte. Que nós não devemos ter medo, porque Jesus já venceu. Ele, da mesma forma que ele morreu e ressuscitou, os que creem nele também ressuscitarão. Né? E quando a morte, que é esse último inimigo, for vencido, né, haverá aquele brado de vitória. Tragada foi a morte na vitória. O Carlos que tem mais coisas para acrescentar aqui. É interessante essa colocação, porque como ovelhas, né, você vive no mundo, né, que te odeia, mas você está sempre sendo alimentado por Deus, cuidado por Deus na presença dos seus adversários. Olha a colocação que o pastor fez. Que esse cuidado de Deus, os adversários, os inimigos estão vendo também. Eles estão vendo, eles ficam às vezes torcendo pela... Era o que acontecia com Davi. Eles tinham muito adversário. Por isso que muitos atos praticados de Davi prefiguram os sofrimentos do Messias. Né? Não os pecados, mas os atos praticados de sofrimento, de perseguição dentro da própria casa. Né? Dentro da própria casa. Jesus foi rejeitado da própria casa. Os meus irmãos. Né? Zacarias está cheio de profecias também do Senhor Jesus. Do 9 ao 12, então, tem muitas profecias. Zacarias. Né?
dos profetas menores ali, o penúltimo livro do Antigo Testamento. Como tem? É na presença dos inimigos. O Senhor prepara, né, uma mesa perante mim. E tem aquela famosa expressão de Jesus que nós nos assentaremos à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Muitos virão do Oriente e do Ocidente. Você divide a terra em duas partes. Não é? Jerusalém, assim, a palavra do Senhor diz que Jerusalém te pus no centro da terra. Como se você fosse medir a partir de Jerusalém. Passa uma faixa no meio, ela é o centro. Tudo que estiver olhando assim de baixo do Polo Sul para a direita, ali é o Oriente. E tudo que vier para cá é o Ocidente. E o Senhor diz que muitos virão do Ocidente e do Oriente, de partes remotas, porque o Evangelho seria espalhado e eles ficariam de fora, aqueles que estavam ali presentes. O que o Senhor chama lá em Lucas de geração terrível. Né? Inclusive, eu fico às vezes me perguntando aí, coisa do Senhor, por que todo o pecado vai cair sobre aquela geração? Ele diz, desde o sangue de Abel até o sangue não sei se é Zacarias ou Zacarias, né? Filho de Ido, vai ser cobrado desta geração. Jesus fala isso para eles. Geração perversa, geração adulta, geração ruim. Né? Claro, ali era uma situação que ninguém viveu. O próprio Filho de Deus encarnado, ele estava sendo rejeitado. Ele vai dizer que reis e profetas dariam tudo, se desfariam de tudo para estar vivendo aquilo ali, vendo aquilo ali, vivendo aquele momento. E eles estavam rejeitando. Né? Então é na presença, como o pastor Carlos bem colocou, dos meus inimigos. Acho que a chuva apertou um pouco, né? Amém, glória a Deus. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Alguns espiritualizam isso aqui no sentido de dizer o seguinte, uns falam do Espírito Santo. Falam assim que Deus nos dá o Espírito Santo, no sentido desse cálice transbordante. Mas tem também a literalidade, em que, no caso da ovelha, né, o óleo era usado para unção, principalmente de reis, de alguns profetas, era ungido com azeite. Né? Segundo alguns estudiosos, também era passado na ovelha, perto do ouvido, perto das narinas, porque existiam aquelas moscas, eram comuns, mosca nasal. Então, se o negócio daquele entra no ouvido da ovelha, e naquela ocasião, ela vai morrer. Aquilo vai gerar aquilo vai gerar um zumbido, uma loucura. Então, ele cuidava disso a depender da região. Se fosse uma região com muita desse tipo de mosca, ele passava óleo nessas regiões que pudessem desestabilizar a ovelhinha. Então você vê, como o Carlos falou, como é um animal frágil. Isso fala também da nossa dependência e humildade, irmão. A gente não pode ser marrento com Jesus. Não pode. O Senhor falou, a gente tem que ficar quietinho. A gente tem que ficar quietinho, né? Eu sempre estou lembrando, eu fico imaginando, Senhor, só Jesus poderia ser Jesus mesmo encarnado, porque ninguém aguentaria ser ele perto daquelas pessoas, meu amigo. Nem estou falando sério, a gente não ficaria 2 dias ali com Pedro, não dá. A gente falou, Senhor, não dá. Só Jesus ficou com aquele povo, gente. Só Jesus aguenta a gente. É sério, fica no lugar do Senhor, entendeu? Entendeu? Estamos no EBD, olha, no intervalo você conversa particular com ele. Mas olha só, gente, a gente vê isso em que? Locais de trabalho, escola, não é? Porque a gente vê todo mundo entendendo mais ou menos. Tem um camarada que não adianta você ensinar, ele não aprende. Aí a tendência dos colegas eu não vou, eu parei. Eu desisti de fulano. Só Jesus que não desiste da gente. Eu desisti de fulano. Enquanto há fôlego, há esperança, né? O irmão Hermélio quer falar? Só a título de ilustração, quando o senhor falou aí a respeito do óleo na questão do ouvido, é uma experiência que realmente eu não desejo para ninguém, mas eu passei por ela. Entrou daquelas vespazinha pequenininha no meu ouvido,
Foi assim, a Miriam rapidamente pediu para eu deitar e pingou azeite, pingou umas gotas de azeite, aí parou. Aí eu virei para o outro lado, aí foi escorrendo, ela saiu. Era considerável o tamanho. Realmente é ensurdecedor e se não conseguir tirar, realmente é complicado. Dá médico e tudo. No dia de hoje, né? Nos dias de hoje, aqui tem pessoas que conhecem bem o interior, Carlos tem parentes do interior, o seu Valdécio, né? É muito comum, leva-se a criança no hospital. Eles têm lá todo mês, imediatamente, acontece muito com criança, leva-se ao hospital para tirar, eles sabem o procedimento de tirar aquele inseto que entrou ou pelo nariz ou pelo ouvido, porque aquilo ali, ele começa com um zumbido que ninguém de fora está ouvindo, mas dentro da cabeça da pessoa aquilo é insuportável. Então tem todo o cuidado. Tem o lado que eu falei do espiritual, né? Que alguns também levam para esse lado do espiritual, no sentido de que Deus nos transformou em reis e sacerdotes. Então tem esse lado da, vamos chamar assim, tipologia, que nesse caso faz algum sentido, né? A gente não pode usar a tipologia, como bem lembrou o Carlos, da maneira que a gente quiser, chamar qualquer coisa de qualquer outra coisa do nosso interesse. Uma coisa que faz algum sentido, de unção, de transbordar de alegria, por ter sido escolhido ali por Deus, né? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, tudo isso que a Bíblia vem falando. E, no final, querido, o certamente é muito bom, né? No 6. Você vê quantos benefícios decorrentes do versículo 1, o pastor Carlos. Só para, dentro disso que você está falando, só para colocar aqui, que no Oriente, na Palestina, né, essa expressão do cálice transbordar, ela traz a ideia de plenitude, né? Plenitude daquilo que importa realmente para a sua vida, né? E aí o Salmo como um todo vai amarrando isso, você já entende que é a presença de Deus, enfim, esse tipo de coisa. Amém? Todo mundo entendeu aqui? No Oriente, no Oriente, rapaz, Deus é muito bom trazer o Salmo 23 e o Carlos está aqui, porque eu fiquei procurando, eu falei, não, o irmão não vai poder trazer por uma questão de trabalho, já tinham conversado conosco. Aí Maria Lúcia passou, ainda você não fez a EBD? Eu falei, não. Não fiz ainda. E a hora, eu falei, pode dormir, vai dormir. Você não tem nenhuma palavra? Eu tenho umas 10 mil, mas eu não posso pregar o que eu quero. Eu estou aqui, eu só quando o Espírito Santo disser, é isso aqui. Vou parar no Salmo 23. Eu falei assim, o Salmo 23 todo mundo sabe decorado. Tá vendo? Aí, estou recebendo aqui várias contribuições, né? Aí se eu for pregar da minha cabeça, ia pregar. Mas o resultado é outro. Olha, né? O senhor até poderia, por amor das ovelhas, fazer uma bênção, mas eu ia me ver com ele, né, depois. Ele dizia, olha, não foi isso que eu mandei. Saiu tudo bonitinho por amor do meu nome e das ovelhas que eu amo. Não foi por sua causa, não. Então, hoje, essa bênção das contribuições, desses detalhes que ele vai trazendo ainda e outras nas aulas dele, né, irmão? O cálice transborda também sinal de plenitude. Está completo, está pleno. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então, fala, tanto o meu, no primeiro versículo, quanto da minha, fala da pessoalidade. Deus, a tua experiência pessoal com o Senhor. Existe o corpo, mas cada ovelha é cada ovelha. O conjunto de ovelhas, corpo de Cristo, mas cada ovelha é individual, é uma ovelhinha. Então a experiência que ele estava dizendo, que cada um deve buscar, é cada um ter o Senhor como pastor e ter a certeza ao final de tudo que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Fala, Carlos, todos os dias da minha vida. Olha que coisa. Hoje eu estou estourando a cota, né? Vai. Eu gosto de entender o 6, né, como um texto, como a conclusão de tudo, né? Então seria tipo dessa forma, né?
porque as ovelhas obedecem a Deus e seguem na presença de Deus, a bondade e a misericórdia as seguem. Isso. Amarrando todo o texto, né? É. Ele traz uma conclusão aqui. Isso aqui é a consequência de você viver na presença de Deus, né? Então, como você vive na presença de Deus, como você é obediente e temente a Deus, bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida e você habitará na casa do Senhor por longos dias. Isso. Olha a conclusão maravilhosa. Como é que a ovelha, ali foi a ovelha Davi, a ovelha Reginaldo, a ovelha Natã, ali ó, o profeta, filho do seu Valdécio, pode chegar a essa conclusão aqui, ó. Isso aqui envolve dúvida? Não. É afirmação, certeza. Certeza. Assim como para nós é requerido fé, lá em Hebreus 11. A certeza das coisas, né, que não se veem, mas que se esperam. É certeza. Nós não trabalhamos com dúvida. A nossa vida é assim porque nós temos a certeza da vida eterna. Então, certamente, durante a minha caminhada aqui, como ele falou bem, eu tenho conhecimento individualmente, é pessoal, os dias da minha vida, bondade e misericórdia. Lembra que nós já falamos de misericórdia? É muito comum, você pode trocar, tem Bíblias que vai falar perdão, misericórdia, graça, quase, dependendo do contexto, elas podem se intercambiar. Mas a misericórdia ela é principalmente Deus não aplicar a pena que seria devida. Entendeu? Por isso que o Jeremias vai dizer no Lamentações, capítulo 3, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Novas são a cada manhã, ou dependendo da sua versão, renovam-se a cada manhã. Eu gosto mais de nova, porque dá a ideia de que Deus nunca falta, Ele está presente. É novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Eu serei o que serei, eu sou o que sou, de novo. Porque se ele não aplicar a misericórdia, a pena é morte para a gente. A pena é morte, só isso. A gente já nasce com a pena de morte. Então, ó, bondade e misericórdia. Isso, amados, um homem que passou a vida que Davi passou, né? Que tribulação. Mas a vida dele era toda confiada no Senhor. Por isso que ele não perdeu, como eu sempre falo, eu costumo falar isso, vocês verem curiosidade deles, ele não perde guerra em favor de Israel. Ele não perde uma guerra. Uma guerra. Muita gente não perde nenhuma. Cada situação, tá? Tem aquela que o pastor Cleiton, eu lembro que passou uma vez para a gente, eu acho que é sobre Ziclag, né? Aquela que queimaram, levaram as mulheres, levaram os filhos, até os companheiros de Davi já queriam... Quase fizeram como a mulher de Jó, amaldiçoou o teu Deus e morre. Quase, né? Fazendo aqui uma comparação. Aí Davi achou forças no Senhor. O Senhor disse, pode ir lá que você vai recuperar tudo. E foram lá em outra cidade, recuperaram e trouxeram. Ou seja, eles estavam lutando pelas coisas do Senhor e quando voltam, os homens veem suas esposas, filhos, tudo levado pelo inimigo. E queriam matar Davi. Né? Bondade e misericórdia. Então, é uma expressão de uma alma remida que passou por tudo isso. A mesma coisa nós, a nossa vida nunca foi fácil. A vida do ser humano nunca foi fácil. Ele deveria se render ao Senhor para ter esse consolo do Senhor, do Espírito Santo Consolador. E não querer, por isso que tanta gente aí fora, né, tem problemas, porque tem um período da vida longe do Senhor, de sucesso, e depois a conta chega, né? E não tem o Senhor. Mas o Senhor é tão bom e misericordioso que se você voltar para Ele, dos teus pecados não me lembrarei jamais, apaga tudo. Quer dizer, é esse o nosso Deus. E aqui, amados, para a gente concluir, ó, habitarei na casa do Senhor por longos dias. Se você colocar de novo o Igor na ARA, revista atualizada, só para ter uma ideia, porque tem um detalhezinho aqui, ó, na ARA e em várias versões, está para sempre ou por toda a eternidade. A ideia é essa. Não é o nosso futuro? Então, como o Carlos falou, é conclusivo aqui. É uma conclusão de tudo. Durante a vida, aqui, se não for a bondade e misericórdia do Senhor, a gente já tinha enlouquecido.
Mas a bondade e a misericórdia do Senhor, ela continua conosco. A gente está de pé, porque o Senhor nos colocou de pé, né? E o habitarei, tem estudos sobre esse verbo, eu estava lendo ontem, que ele poderia, sem nenhum tipo de ferir a palavra, ser usado aqui, voltarei para a casa do Senhor. Tem essa mesma ideia, que é a ideia do resgate de Cristo. Ele nos resgatou para nos trazer para junto do Pai, de novo. Nós nos distanciamos do Pai, porque o Pai não ia deixar a gente viver eternamente em pecado, mas o próprio Pai providenciou o resgate. Quem quiser receber a luz, a gente vai voltar ou vai habitar na casa do Senhor para todo sempre. Amém, amados? Essa é a conclusão, tá? Então, um salmo conhecido, simples, mas não é só isso, tem muita riqueza ainda aqui. Amém? E o detalhe que eu falei para vocês, do 22, 23 e 24, eles estão interligados. O sofrimento do Messias, a humilhação, o triunfo, o benefício das suas ovelhas e a entrada do Rei da Glória com os santos. Tanto os que dormem quanto os que estiverem vivos. Louvado seja o nome do Senhor. Abre tudo, o Rei está entrando. Bem, vamos estar de pé para a gente agradecer ao Senhor. Estatuto da ovelha. Poucos artigos, né? Negócio de artigo, parágrafo 2º, não tem nada disso. Anexo não sei o que, tal. Não precisa. Amém? Senhor Deus e Pai, nós glorificamos, nós bendizemos o Teu nome, ó Deus, por este pequeno estudo da Tua santa palavra, ó Deus, por Tu teres demonstrado na Tua palavra quanto Tu nos ama, aquele que se rende ao Senhor, que se coloca na posição de ovelha, quantos cuidados e quantos benefícios nós temos na vida presente e no porvir, Senhor, já assegurado, asseverado pela Tua palavra. E Tu és fiel à Tua santa palavra, ó Deus. Nos dá agora um descanso de alguns minutos neste intervalo, para que possamos retornar, ó Deus, para ouvir a Tua mensagem que Tu já tens preparado para cada coração, cada solo aqui presente, e que venhamos a frutificar com base naquilo que tens trazido, que hás de trazer para nós. Somos gratos por tudo, Senhor. Seja o Teu nome, só o Teu nome, a glória do Teu nome, exaltada para todo sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos, a paz do Senhor.